Oi, gente, tudo bom? E vamos falar do que provavelmente foi o pior livro do ano. Me dói falar sobre isso, me dói falar que esse livro é o pior livro do ano, porque ele foi muito bem recomendado. E é uma distopia, e fazia muito tempo que eu não lia uma distopia. Mas, gente do céu, que negócio insuportável. Aqui, a gente vai acompanhar um mundo pós-apocalíptico. Então, algo aconteceu que o mundo não é mais o que a gente imaginava. E a gente vai ter a Liz, que trabalhava em uma livraria e acaba ficando ali depois que o mundo meio que acaba, tá? E ela passa seus dias ali dentro, ela não sai de lá de dentro, ela não tenta entender o que aconteceu com o mundo. Algumas pessoas vão até ela, mas ela não sai de lá. Ela não tem coragem, nem vontade, nem nada de tentar entender como está o mundo, tá? Mas em algum momento ela vai ter que sair sim, porque ela acaba precisando de suprimentos, precisando de energia, precisando de várias coisas. A gente tem uma chuva que destrói mais um pouco este mundo. E a gente vai ver o que aconteceu com os seres humanos, né, neste mundo pós-apocalíptico, que a gente já sabe que o ser humano não vale nada, então não aconteceu nada de bom, as pessoas só tomam decisões mais absurdas possíveis e mais erradas possíveis, mas fazer o quê, né? E nesse meio tempo ela se apaixona por uma outra mulher e o romance meio que estraga a história, basicamente. Na verdade, não é o romance que estraga a história, gente, desculpa, não é o romance que estraga a história. A história é chata, inteira. Todos os personagens são insuportáveis. Quando eu cheguei na metade desse livro, eu só queria que o livro acabasse. Eu só queria que tudo tivesse um fim, tá? Não é uma história que me conquistou. E muita gente gosta, tá? E só que a gente vê ali algumas coisas meio forçadas, porque a Liz, ela é uma pessoa metódica. Ela tem a sua rotina e ela quer seguir aquela rotina, mesmo que mostrem pra ela que ela não precisa fazer aquilo. E aí a gente tem a introdução de uma personagem que é completamente o oposto da Liz. Mas assim, o oposto do oposto do oposto do oposto, tá? A Maeve, ela é fora da casinha, ela simplesmente não se importa com nada além daquilo que ela realmente acredita e vai colocar a Liz em algumas enrascadas e é isso. Mas se você lê a sinopse disso aqui, é simplesmente maravilhoso. Só que no fim, a autora acabou explorando as dores, cicatrizes e traumas das personagens do que realmente o universo e o que elas têm que fazer para sobreviver. E foi aí que tudo acabou pra mim, porque não que ela não deva fazer isso, mas a maneira como ela fez isso transformou a história, que deveria ser algo sensacional, em algo extremamente chato e maçante e doloroso de continuar. Porque ela não construiu essas personagens para que a gente simpatizasse com elas. E o universo não tem como ser algo que a gente se conecte, porque é uma distopia. Então ela tinha que ter apostado em primeiro construir esses personagens de uma forma em que a gente se importasse com eles, que a gente quisesse que desse tudo certo. Como a Suzanne Collins faz no Jogos Vorazes, ou como a Veronica Roth faz no Divergente, a gente se importa com os personagens e não com o mundo. Aqui a gente não se importa com elas, porque a maneira como a autora introduz esses personagens na nossa vida não é algo que funciona, pelo menos pra mim não funcionou. E aí acaba que se elas continuarem bem ou mal, ficarem juntas ou não, é irrelevante. E isso é extremamente doloroso, porque tinha tudo pra ser um livro sensacional, porque tem uma premissa incrível, mas não funciona. Não funciona, desculpa, não funcionou. Queria muito, mas não é pra mim. Certo? Então é isso. A gente se vê no próximo. E tchau.